CNC aponta melhorias no mercado de trabalho e retomada no consumo. Índice revela alta de 2,1% em junho, considerando o ajuste sazonal. O indicador Intenção de Consumo das Famílias, ICF, divulgado nesta segunda, 21, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, ficou em 67,5 pontos, revelando alta de 2,1% em junho, considerando o ajuste sazonal. De acordo com a CNC, apesar do aumento, esse foi o menor nível desde agosto de 2020, 66,2 pontos, e o pior junho da série histórica iniciada em 2010. Em comparação a junho do ano passado, o ICF baixou 2,6%. A economista da CNC responsável pela pesquisa, Catarina Carneiro da Silva, disse à Agência Brasil que todos os indicadores tiveram crescimento. Todos eles colaboraram de alguma forma. Apontou que as famílias registraram expectativas positivas sobre o mercado de trabalho tanto no curto quanto no longo prazo, o que permitiu a retomada no consumo. O ICF de junho repetiu o número obtido em maio, mas teve uma melhora em função do ajuste sazonal, explicou a economista. Catarina chamou a atenção para a parte do emprego, que foi o maior indicador do mês. Tanto o emprego atual, como em perspectiva profissional tiveram aumento. Segundo ela, isso tem a ver com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGD, que estão vindo positivos nos últimos meses. Isso está animando os consumidores e a renda atual também, que teve crescimento com o auxílio emergencial, que está sendo disponibilizado e está amenizando as dificuldades das famílias, incentivando o consumo. Retomada. O indicador de renda atual cresceu 1,5% no mês, mesmo atingindo seu menor nível histórico, 74,2 pontos. Por outro lado, o indicador de perspectiva de consumo, 64,3 pontos, que apresentou o maior avanço em junho, mais 6,5%, teve redução na percepção de menor expectativa de compra, 56,9 pontos. Enquanto isso, o indicador de emprego atual permaneceu como o maior índice do mês, 86,4 pontos, seguido por perspectiva profissional, com 76,3 pontos. Para que haja uma retomada do consumo, Catarina Carneiro da Silva afirmou que a população precisa estar totalmente vacinada. Para reativar totalmente o consumo, as pessoas que estão inseguras para sair precisam estar vacinadas e precisam estar seguras também em relação à economia, ter seu emprego e seu salário normalizado. Só com vacinação que tudo vai se normalizar. E as pessoas vão poder consumir tanto quanto gostariam, sinalizou. De acordo com a pesquisa da CNC, do total de 18 mil famílias consultadas, a maioria dos entrevistados, 43,2%, apontou que a renda de sua família piorou em relação ao ano passado, contra 42,9% no mês anterior e 37,9% em junho de 2020. No entanto, com o ajuste de sazonalidade, o índice apresentou crescimento de 1,5%. A maior parte dos entrevistados, 35,5%, respondeu que se sente tão segura com seu emprego quanto no ano passado, maior percentual da série histórica e uma proporção acima do mês anterior,
34,3%, e do que em junho passado, 31,3%. Ao contrário de maio passado, quando o item havia sido destaque negativo, em junho o tema voltou a ser o maior marco do mês. Catarina lembrou que a pandemia começou no Brasil em março de 2020 e, em junho, o país já estava com problemas no mercado de trabalho. Então, é uma melhora, mas, de qualquer maneira, bom mesmo seria quando chegasse na parte mais segura. Disse que, em fevereiro, a maior parte das famílias se sentia insegura. De março em diante, essa parcela passou a se tornar mais segura e maioria. Ou seja, a gente já está melhorando. Desde então essa parcela vem melhorando e se sobressaindo. O mercado de trabalho está se fortalecendo e puxando o consumo. Com a Agência Brasil, reserva com 1 bilhão de toneladas de petróleo descoberta na China. Foi descoberto um poço extremamente profundo contendo petróleo e gás natural na bacia de Tarim, no noroeste da região autônoma de Xinjiang, na China. Com cerca de 1 bilhão de toneladas de petróleo, este é o maior achado na bacia em quase 10 anos, reportou a Corporação Nacional de Petróleo da China, CNPC, na sigla em inglês. Informa o Global Times. O poço descoberto está localizado na área do campo petrolífero de Fuman, um bloco principal para a produção de petróleo bruto na zona petrolífera de Tarim. Sua profundidade de perfuração atingiu os 8.470 metros, e a coluna de petróleo para testagem chegou aos 550 metros de altura. De acordo com Yang Shuiwen, gerente da companhia Tarim Oilfield, da CNPC, a nova área de produção petrolífera foi encontrada depois de serem perfurados 56 poços no campo petrolífero de Fuman. Com sua principal zona de produção de petróleo a mais de 8.000 metros de profundidade, o campo de Fuman é uma das áreas de exploração de petróleo de mais difícil acesso no mundo. No entanto, a Tarim Oilfield conseguiu melhorar sua taxa de sucesso na exploração de novos poços de 75% para mais de 95%, segundo a mídia chinesa. A bacia de Tarim é a maior reserva de petróleo e de gás natural na China, com cerca de 16 bilhões de toneladas de reservas de petróleo e gás descobertas até hoje, com a agência Sputnik Brasil. Estratégia de Fux para salvar Lava Jato empaca no Supremo. Medida de envio de casos ao plenário não surte efeito, 250 dias após da retirada de ações penais e inquéritos das turmas. A principal estratégia adotada pelo ministro Luiz Fux ao chegar à presidência do STF, Supremo Tribunal Federal, para frear as sucessivas derrotas da Lava Jato na corte está parada no tribunal. Em outubro do ano passado, menos de um mês após assumir o comando do Supremo, Fux conseguiu aprovar uma mudança no regimento que transferiu para o plenário a competência para julgar inquéritos e ações penais. A ideia era retirar a Lava Jato da alçada da segunda turma, que tem maioria crítica aos métodos da operação, e usar o plenário virtual para dar celeridade à tramitação das investigações. Os ministros com perfil contrário às apurações iniciadas em Curitiba, porém, não têm aceitado analisar processos criminais no ambiente online. Quando esses casos são levados para o plenário virtual, os magistrados costumam pedir o chamado destaque, o que interrompe o julgamento e obriga que o assunto seja retomado em sessão do plenário físico. Assim,
250 dias depois da aprovação da mudança no regimento, os 11 ministros não se reuniram em sessão presencial nenhuma vez para julgar processos relativos à Lava Jato. Nesse período, o único processo criminal analisado pelo plenário físico do STF foi o do deputado Daniel Silveira, PSL-RJ. Osmar Terra nega gabinete paralelo para aconselhar Bolsonaro. Ex-ministro deu declaração durante depoimento na CPI da Covid. Durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid nesta terça-feira, 22, o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra negou a existência de um gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. O deputado sempre foi considerado um conselheiro de Bolsonaro, participando, inclusive, de diversas reuniões sobre as medidas para evitar a propagação da doença. Essa relação que tenho com o presidente é de amizade, assim como ele tem com muitos outros deputados. Quando, de vez em quando, o presidente me pergunta alguma coisa, eu falo, explicou Terra. O deputado federal ainda afirmou que não lembra a data exata que conversou com Bolsonaro pela primeira vez sobre a emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A comissão tenta descobrir se Terra, que é médico, integrou um grupo paralelo ao Ministério da Saúde para fazer sugestões ineficazes e contrárias à ciência ao presidente. Conversei muitas vezes com o presidente sobre muitos assuntos. A primeira, exatamente o dia, não me lembro, mas provavelmente foi no início de fevereiro, disse. Terra foi questionado sobre a frequência dos encontros e explicou que eles eram realizados uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias em alguns momentos. São encontros esporádicos que um deputado pode ter e tem a obrigação de ter, acrescentou. Além disso, ele alegou que Bolsonaro escuta todas as pessoas e sempre defendeu a vacina anti-Covid. Sempre que tive a oportunidade de falar com o presidente, eu defendi a vacina. Quando ele assina a MP de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas, ele me dá a caneta de tanto que falei de vacina, enfatizou. O deputado garantiu que não existe grupo de assessoramento e enfatizou que tem obrigação de dar opinião sobre o novo coronavírus por ser político. Eu sou uma pessoa que tem opinião. Como deputado, eu tenho obrigação de dar opinião. Senão nem justifica eu ser político, ter mandato. Eu sou obrigado a falar, defendeu. Em sua fala, Terra argumentou que suas previsões otimistas foram baseadas no surto da Covid na China e em conhecimentos das pandemias anteriores, disse que não é negacionista e defende imunizantes. O ex-ministro ainda ressaltou que não tem o poder de determinar quais serão as declarações de Bolsonaro sobre a pandemia. O presidente fala o que ele quer falar. Ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe. Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente e ele era deputado, finalizou. Empresa investigada à defesa do sócio administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, alegou que o empresário está em quarentena por conta de uma viagem à Índia e por isso não vai poder comparecer para seu depoimento à CPI da Covid, previsto para esta quarta-feira, 23. Com a agência ANSA, Copom, inflação persiste, mas BC vê economia evoluindo mais que o esperado.
Ata da reunião do comitê da semana passada foi divulgada nesta terça. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, BC, informou nesta terça, 22, que o aumento de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, levou em consideração a persistência da pressão inflacionária maior que a esperada, sobretudo entre os bens industriais. Apesar da persistência, o comitê identifica a tendência de melhora na economia do país. Na última quarta-feira, 16, o Copom elevou a Selic de 3,5% ao ano para 4,25% ao ano. Adicionalmente, a lentidão da normalização nas condições de oferta, a resiliência da demanda e implicações da deterioração do cenário hídrico sobre as tarifas de energia elétrica contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo, a despeito da recente apreciação do real, informou a autoridade monetária ao divulgar a ata da reunião realizada na semana passada pelo comitê. Apesar da persistência inflacionária apontada, o BC prevê uma evolução mais positiva do que o esperado para a economia brasileira, conforme vem sendo identificado nos indicadores recentes que mostram revisões relevantes nas projeções de crescimento. Com isso, acrescenta a ata, os riscos para a recuperação econômica reduzirão-se significativamente. No cenário externo, a ata registra que estímulos fiscais e monetários em alguns países desenvolvidos têm promovido uma recuperação robusta da atividade econômica, o que corrobora para um cenário mais otimista nesses países. No cenário básico, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de US/R 5,052, e evoluindo segundo a paridade do poder de compra, as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 5,8% para 2021 e 3,5% para 2022. Diz a ata. Levando em conta esse cenário, o Copom prevê uma trajetória de juros que se eleva para 6,25% ao ano em 2020 e para 6,5% ao ano, em 2022. As projeções para a inflação de preços administrados são de 9,7% para 2021 e 5,1% para 2022. Adota-se uma hipótese neutra para a bandeira tarifária de energia elétrica, que se mantém em vermelha patamar 1 em dezembro de cada ano calendário, complementa. Na avaliação do BC, manifestada semana passada pelo Copom, foi dito que o cenário indica ser apropriada a normalização da taxa de juros para patamar considerado neutro, de forma a mitigar a disseminação dos atuais choques temporários sobre a inflação. Não há compromisso com essa posição e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação, complementa a nota. Para a próxima reunião, a expectativa é de continuação do processo de normalização monetária com outro ajuste da mesma magnitude. O comitê, no entanto, ressalta que uma deterioração das expectativas de inflação para o horizonte pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários. Trajetória: com a decisão, a Selic continua em um ciclo de alta, depois de passar 6 anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a
reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano, em março de 2018. Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esse foi o menor nível da série histórica iniciada em 1986. Inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir. O centro da meta inflacionária, definida pelo Conselho Monetário Nacional, está em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. Com Agência Brasil.